Vamos falar agora de empreendedorismo. O We Woman vai homenagear e reconhecer histórias de mulheres que empreendem. Então, com o propósito de valorizar, de estimular o empoderamento, o protagonismo e o empreendedorismo das mulheres. Esse evento, então, está destacando a trajetória de mulheres empreendedoras e sobre este assunto a gente vai conversar agora com a Priscila Santos, que é a organizadora deste evento. Priscila, boa tarde, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde, Cris, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com você essa tarde. Muito prazer te receber também, Priscila. Esse evento, então, ele vai acontecer no mês de novembro, aqui em Porto Alegre. E a ideia, então, é trazer a trajetória de mulheres que estão sendo protagonistas aí, né, no empreendedorismo, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essas histórias, por favor, Priscila. Então, Cris, na verdade, já começa pela data que foi escolhida, né? Esse evento surgiu com a ideia de duas empreendedoras, então já começo falando um pouco sobre a minha história e a da Marta, que se uniu através do empreendedorismo feminino e estamos reconhecendo outras mulheres também por essa caminhada. Então, nós já escolhemos a data do dia 19 de novembro, que é o dia do empreendedorismo feminino, isso já é reconhecido mundialmente. E nós estamos trazendo histórias de todo o estado, então nós temos meninas desde Panambi, Bagé, Caxias do Sul, todas elas vão vir para Porto Alegre para contar as suas histórias, né, nas nossas redes sociais e serem homenageadas. A ideia é que, na maioria das vezes, essas mulheres que empreendem encontram alguns obstáculos, né, na vida e às vezes não tem até o reconhecimento dentro da sua própria casa ou no meio em que vive. E nós estamos trazendo esse evento para poder contar o que está por trás dos bastidores dessa história de cada uma delas, de reconhecer, de presenteá-las também dentro desse evento com homenagens, né, pela trajetória que ela está construindo e a mudança, porque quando uma mulher ela transforma o seu negócio, a sua vida, ela também transforma toda a sociedade ao seu redor. Então, esse é o nosso objetivo. No Dia do Empreendedorismo Mundial, dia 19 de novembro, reconhecer as mulheres que estão fazendo a diferença aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos mulheres que têm um pequeno negócio, mas também têm grandes negócios, né? Desde a mulher que trabalha sozinha no seu estúdio, como micropigmentadora, até uma mulher que tem uma loja grande e tem outras pessoas trabalhando com ela. Então, nós vamos receber mulheres de todo o estado para que venham ser homenageadas no dia 19 de novembro aqui conosco. Que bacana essa iniciativa, Priscila. Vocês estão esperando 300 mulheres, então, aí das mais variadas áreas. Isso mesmo, são aproximadamente 300 mulheres, né? Já junto com os seus acompanhantes também, nós vamos homenagear em torno de 120 a 150, né, homenageadas, o restante são pessoas que vão vir prestigiar elas. E como eu disse, né, são histórias maravilhosas, que a gente vai conhecer o porquê delas estarem empreendendo também. Então vai ser maravilhoso, né? É uma história de empreendedora para empreendedora. E é bacana porque esse compartilhamento aí de experiências, muitas vezes, é o fator ali motivacional para alguém que está pensando em fazer o mesmo, né, trajeto de ir em busca aí do seu empreendimento, do seu negócio, e daqui a pouco está precisando um empurrãozinho aí, né, para tirar o projeto da gaveta. Essa é uma das ideias do programa. Até a Marta ela já vinha com um programa que ela tem, que é o Sou Empreendedora, onde ela já reunia pequenos grupos de empreendedoras para se apoiarem, para se incentivarem, trocarem experiências. Então, quando a gente se uniu, eu e ela, a gente disse, nossa, a gente tem que levar isso para um tamanho maior, e por isso surgiu esse evento. E lá, tanto as homenageadas que estão lá, elas também se inspiram com outras histórias. A gente vai ter palestras também, então, para ajudar essa mulher que está querendo empreender, iniciar no empreendedorismo feminino.
também ajudar quem já está empreendendo a crescer cada vez mais, né? A conhecer cada vez mais, se desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente, né? Eu que venho também desse meio de desenvolvimento pessoal, eu sei que quanto mais as pessoas se conhecem, sabem seus reais motivos, mais elas encontram a motivação que elas precisam para empreender, para se transformar. E dentro desse evento, elas vão ter essa experiência de conhecer mulheres e a história de fato delas, até elas alcançarem os objetivos que elas têm hoje, mas também se conectar com essas histórias e de perceber, poxa, se essa pessoa está lá e ela conseguiu, eu também posso. E ali vai ser um meio de troca, de apoio, e ela vai poder contar com todas nós lá também para crescer cada vez mais nos seus negócios e criar uma rede mesmo de apoio a essas mulheres que empreendem e as que querem começar a empreender também. E Priscila, você, por já ser uma empreendedora, né, por já estar há mais tempo, né, ao lado de pessoas, de mulheres que estão sendo protagonistas aí das suas próprias histórias, tocando seus negócios, né? Você vai poder falar um pouco mais para a gente. Mas a gente vem aí, né, de uma geração que tinha aquele padrão, assim, de vou estudar, vou me formar, vou ter um trabalho com a carteira lá, né, formato CLT, receber o meu salário, vou fazer a minha aposentadoria e tal. E o mundo foi mudando, mudou muito, a pandemia também nos trouxe isso, muita gente acabou, em função do desemprego, inventando algo para sobreviver e acabou virando um empreendedor, né? Isso mudou muito, né? Mas também é difícil sair desse formato, ter a coragem para sair desse formato formalzinho, de carteira, de ser empregado e passar a ser você o empregador, né? Isso também exige uma dose aí de coragem, né? Existe, sim, até porque aí eu trago já a parte do desenvolvimento, né? Que é a questão do que nós estamos acostumados a ouvir desde a infância, né? Minha filha estuda, né? Tem um bom diploma, encontra uma boa empresa e tem a sua vida garantida, né? Então, a gente tem esse costume na sociedade e essa crença está muito enraizada. Então, quando a mulher ela quer sair disso e empreender, e não só nessa questão de estudo e de trabalhar de carteira assinada, mas o fato de a mulher também hoje representar a renda dentro da sua família, dentro da sua casa, isso também há muito tempo atrás não era. A mulher ela era criada para criar filhos, para empreender num negócio. Hoje, até muitas vezes a mulher ela sai quando ela está junto de um homem e vai falar de negócios, as pessoas se referem ao homem como se ela não soubesse falar de negócios também. Então isso a gente já está tendo que ter essa transformação muito grande. E essa questão de trabalhar e de mudar, essa coragem que elas precisam, às vezes é acreditar nelas, né? De elas perceberem, poxa, eu tive esse ensinamento, eu tive durante a minha infância pessoas que me ensinaram dessa forma, mas o mundo está mudando. E principalmente dentro do empreendedorismo feminino, a grande maioria das mulheres, mais de 55%, elas empreendem para ter mais tempo com a sua família, para ter uma condição melhor para a família, pensando em primeiro lugar nisso. E a pandemia teve muito, porque as mulheres tiveram que sair muitas vezes do seu emprego para cuidar dos filhos que não podiam ir para a escola, então elas se reinventaram para conseguir ter um negócio e continuar ajudando nas despesas da casa e muitas vezes sendo a principal fonte de renda da casa. Então, essa pandemia trouxe muitas novas empreendedoras e muitas que estão precisando dessa rede de apoio, desse suporte de como começar. Porque muitas vezes ela começa a empreender e daqui a pouco o negócio dela cresce tanto e ela não tem aquele conhecimento ainda de como gerir o seu negócio. E quando a gente traz isso para dentro de uma rede de apoio, a gente encontra outras mulheres que estão ali para nos ajudar a direcionar os nossos negócios, como fazer. Enfim, então o evento ele é para isso, é para conectar mulheres com o mesmo propósito de empreender, de se reinventar e se encorajar
cada vez mais deixando essas crenças que a gente adquiriu pela sociedade ou pelos nossos pais quando a gente era criança, de só é feliz quem tinha um emprego bom, e hoje também ter essa oportunidade de ser muito feliz tendo seu próprio negócio e ajudando outras pessoas, dando oportunidade de emprego para outras pessoas também. Então, hoje a gente trabalha muito isso dentro dos nossos eventos, enfim. Não, eu agora estava lembrando aqui, Priscila, que ainda era assim, estudar, né, ser empregado, ter lá a carteira assinada, e o sonho de consumo de todos os pais era que os filhos fossem trabalhar no banco, né, ser bancário. Tinha também isso, né? Verdade. Mas assim, infelizmente as coisas evoluem, né? E você acha que é possível para as mulheres que estão pensando, assim, muitas até às vezes vivem em situações difíceis, muitas vezes estão lá numa situação de violência doméstica, totalmente dependentes do sustento de um homem, né? Querem sair dessa situação, mas não tem ali como se manter. Você acha possível começar do zero, por exemplo? Com certeza. Na verdade, o empreendedorismo, ele tem muito, que nem tu disse, da coragem. Então, hoje, depende de como você vai começar. Você pode sair do zero, sim, mas não se compare com uma empresa grande. Se compare com o seu melhor todos os dias. Você pode começar um grande negócio fazendo bolos em casa. Só finais de semana, você pode continuar trabalhando num tradicional de carteira assinada e começar o seu empreendimento à noite, aos finais de semana, em tempo paralelo, até que ele tenha uma renda que você possa trabalhar somente no empreendedorismo. Mas sempre tem um início. E essa questão que tu falaste sobre mulheres dependentes de homens, isso realmente prende muitas mulheres numa vida infeliz, pelo fato de que muitas vezes elas deixam de se separar daquela pessoa que ela está sofrendo maus tratos, está sofrendo abuso, justamente por ela não acreditar que tem a capacidade de empreender e de sustentar ela e a família dela. E dentro do empreendedorismo nós encontramos várias histórias dessas. Pessoas que, poxa, como é que eu comecei a empreender? Foi porque eu queria, né, me livrar de um relacionamento abusivo e eu não tinha condições financeiras, então eu comecei um pequeno negócio e com o apoio de outras pessoas, esse negócio foi crescendo. Então, se a gente parar e refletir hoje sobre o quanto o empreendedorismo feminino ele ajuda nessa questão da sociedade, né, de empresas hoje serem mais lideradas também por mulheres, e o quanto isso ensina valores para a sociedade também. Não que os homens não ensinem, e eu sempre falo muito sobre isso, e não é uma disputa entre homens e mulheres, mas é sim mostrar que a mulher também tem a sua capacidade, que ela também vê as coisas de uma outra forma, e que às vezes essa forma que a mulher vê e é única dela é diferente e faz as coisas serem diferentes, com resultado diferente, e é melhor em alguns momentos, né? Tem momentos que sim, a gente precisa do empreendedor homem em algumas atividades que talvez tenham um olhar diferente, mas o olhar da mulher hoje no empreendedorismo e na sociedade como um todo é completamente diferente e traz muito ganho para a cidade que ela vive, para o lugar que ela empreende, para sua família. Ensina valores para os seus filhos também. Muitas mulheres às vezes deixam de empreender porque acredita que não vai ter tempo para estar com os filhos. Mas sendo que a mulher que empreende, ela também está ensinando valor para os seus filhos, de ir atrás dos seus objetivos, de correr atrás daquilo que é importante para ela, o seu valor, as suas expectativas. Eu costumo dizer que a pessoa que ela não vive com o seu grau de felicidade alto, que é a sua expectativa e realidade alinhados, ela se torna uma pessoa infeliz. E a gente encontra muitas vezes pessoas assim, homens e mulheres, principalmente mulheres, que acabam deixando os seus sonhos, os seus valores, os seus ideais por causa de outras pessoas. E quando ela empreende, e hoje a parte financeira traz muito poder, no sentido de poder escolher as coisas que eu quero fazer, e isso muda a realidade da pessoa, ela começa a viver mais a sua expectativa. E isso faz com que o seu grau de felicidade ele aumente. Então,
E geralmente nós encontramos muitas mulheres empreendedoras mais felizes por isso, por viver o que é importante para si mesma, né? Com certeza. Então, dia 19 de novembro, no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, Priscila. Isso, vai começar às 13 horas, então nós vamos receber as homenageadas. É surpresa como vai funcionar o evento, porque vai ser realmente um evento muito emocionante, então nós estamos preparando muitas coisas para que elas se sintam acolhidas em primeiro lugar. É um dia de celebração mundial do empreendedorismo feminino, então será uma festa, apesar de nós termos outros momentos de conhecimento. A gente vai esperar as mulheres lá no dia 19 de novembro, às 13 horas, para essa grande celebração do empreendedorismo feminino. E queremos aí, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas levar para outros estados também, para que outras mulheres possam compartilhar desse dia maravilhoso conosco também. Perfeito. Priscila, quem tiver querendo aí mais informações, tem algum site, né, algum perfil no Instagram que a pessoa possa ir lá se informar? Tem, sim, nós temos o nosso site, né, que é www.eventowewoman.com.br. No Instagram também é WeWoman. E eu vou deixar o meu Instagram aqui e o da Marta também, que somos as organizadoras desse evento, se vocês quiserem falar diretamente conosco, que é oficial Priscila Santos e Marta Sarmente, com o T mudo no final. Vocês podem nos seguir lá no Instagram, que a gente vai passar todas as informações, mandar o nosso material para que vocês venham compartilhar conosco aqui também desse dia maravilhoso. Maravilha. Priscila, muito obrigada por ter trazido aí as informações para a gente sobre este evento e que seja sucesso lá para todas. Ai, obrigada, e com certeza vai ser, e ficamos agradecidos de poder participar aqui com vocês dessa tarde tão maravilhosa e trazer mais informações aí para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem, muito obrigada. Então, a Priscila trazendo aí as informações, né, sobre o WeWoman, que ocorre então lá no dia 19 de novembro no Hotel Embaixador, Empreendedorismo Feminino. E a gente vai trazer agora uma informação aqui